Oi, eu sou o Marcos Noriega do Masmorra Cast. Estou aqui com a Angélica Hellish e o Daniel Ruiz. E nós vamos fazer a leitura de e-mails e comentários do último podcast. Opa, aqui na Masmorra, Angélica, olá. Você pode ler o e-mail, por favor, Angélica? Eu pensei que o Daniel ia dar oi, né? Mas ele não deu mesmo, né? Vai lá, Daniel, dá oi. Oi. Ok, vamos ler aqui um comentário do blog do Fábio Santos. E ele disse: olá, Angélica, Marcos, pessoal do Masmorra, tudo bem? Acabo de ouvir todos os casts e achei quase todos muito bons. A exceção foi justamente este último, que achei que o tema saiu fora da linha do Masmorra, pois eu percebi que o destaque de vocês é falar sobre cinema alternativo e não hollywoodiano. Aliás, graças a vocês, desenterrei uma lembrança perdida, O Caminho para Casa, que tinha assistido há um tempão atrás, mas já tinha esquecido. Obrigado e até a próxima. Pô, Fábio, muito obrigada, viu? Também adoro esse filme, O Caminho para Casa, do Zhang Yimou, né, Marcos? Eu gosto bastante. Aliás, nós mais pra frente vamos ter um podcast sobre especificamente o Zhang Yimou, não vamos? Com certeza, maravilhoso esse diretor. E aí, com relação ao comentário dele sobre a gente ter saído um pouco do foco do cinema alternativo, cinema de arte, o que a gente pode falar pra ele, Marcos? Então, realmente o eixo aqui do podcast é mais o cinema alternativo, não hollywoodiano, mas esse tema, ele foi escolhido pelo nosso colega aqui, o Daniel Ruiz, e no fim são filmes que a gente assistiu praticamente todos, né? Também falamos a respeito de jogos que a gente gosta de jogar, que a gente também costumava jogar, então era um tema que a gente conhecia, a gente achou interessante também sair um pouco do que a gente costuma fazer, dar uma relaxada, falar de um tema um pouco mais, como eu diria, mais leve, né, e tal. Então, de vez em quando é bom sair do eixo um pouco, né? E aí, Daniel, ficou na berlinda. Bom, eu acho que é bom você fazer alguma coisa diferente, às vezes, né? Foi o que a gente fez. Sim, todos claro. Nós gostamos de videogame e gostamos de cinema. Então, nós aliamos isso, cinema e videogame. Tá certo. Fazer o quê? Não, e também eu acho que um público que não costuma ser o público do nosso podcast acabou baixando esse, porque tem interesse nos filmes e nos games que foram comentados, e talvez acabe também interessado em conhecer o outro cinema que está sendo falado nos outros casts, né? Nas outras edições que a gente fez. Sim, tá. E o pessoal ficou aqui na Masmorra, aqui tudo pensando assim, que vontade de jogar videogame, mas tinha que fazer podcast, sabe como é que é, né? Não, Fábio, foi totalmente válido o que você falou. Eu como editora aqui do cast, sou eu que faço postagens do blog, eu achei que foi um podcast que também fugimos do tema, tá? Mas eu não diria assim que eu não gostei do cast, eu só diria que a gente fugiu do tema, mas vamos retornar, tá, Fábio? Não se preocupe, tá? Esse podcast mesmo que a gente gravou, né, Marcos? Foi um podcast muito legal sobre um diretor francês maravilhoso, né, Marcos? É, o Jean-Pierre Jeunet, que também é um cara que, de certa maneira, ele acabou fazendo sucesso. Ele também, durante um tempo, ele deixou de ser alternativo para virar mainstream, né? Até com o Amélie Poulain, que foi um grande sucesso e tal. O próprio Alien 4, né? O Alien 4, exatamente. Então, esse aí ele tá mais ou menos no meio do caminho, né? Entre os dois. O Jean-Pierre Jeunet. Tá certo, mas não desista da gente, hein, Fábio? Não podemos perder só audiência. Tá certo. Daniel, abraço, obrigado. Mesmo assim, valeu a pena ter escolhido o tema. Eu curti porque bateu aquele saudosismo da época que eu ficava jogando muito videogame. Será que o Daniel, perto do Daniel, eu não joguei nada, que o Daniel já jogou muito, né, Daniel? Jogo e jogarei sempre. Eu também, eu só não tô jogando porque eu tô sem PlayStation, porque o meu negócio ainda é o PlayStation 1, ainda por cima. Tá certo, então. Um abraço a todos e curtam o podcast aí, ok? Amélie, de repente, teve a sensação estranha de estar em harmonia total. Tudo estava perfeito naquele instante. A suavidade da luz, um perfume no ar, o som tranquilo da cidade. Ela inspira profundamente e a vida parece tão simples e tão clara que um arrebatamento amoroso, um desejo de ajudar a humanidade inteira tomou-a de uma só vez. Vem, vou ajudar o senhor. Descendo. Opa, vamos.
Cruzamos com a viúva do tocador de tambor. Ela usa a jaqueta do marido desde que ele morreu. Atenção, opa! A placa do açougue de carne de cavalos perdeu uma orelha. Esse aqui é o marido da florista. Ele tem rugas de malícia no olhar. Ah, na vitrine tem pirulitos Pierrot Gourmand. Está sentindo o cheiro? Dão melões para os clientes experimentarem. Olha o melão, olha o melão, o melão! Ah, essa senhora fez sorvetes de bombons. Passamos na frente da salsicharia. 79 presunto inteiro, 45 pedaços salgado. A casa de queijos, 12,90 picadão de 10 e 23,50 cabequi de Poitou. No açougue, tem um bebê que olha um cachorro, que olha a máquina de frangos. Agora, estamos na frente do quiosque de jornais, bem na frente do metrô. Eu deixo você aqui. Tchau. Esse é o MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica. Olá, Marcos. Tudo bem? Olá, Daniel. Olá, tudo bom? Tudo. Hoje vamos falar de um diretor francês chamado Jean-Pierre Jeunet. É o diretor de Delicatessen, é um diretor conhecido, as obras dele são obras premiadas. E vamos comentar um pouco sobre esse diretor, sobre os curta-metragens dele. Bom, o Jeunet, ele nasceu em Roanne, na França, né? Francês. Ele nasceu em 1953, se eu não me engano. E ele era um diretor de pequenos filmes publicitários, de curtas também, de videoclipes musicais. Só que ele acabou indo estudar animação. E quando ele estava estudando animação, ele conheceu um sujeito, né? Ele estudava no Cinemation Studios. Ele conheceu um tal de Marc Caro. E tal. Esse cara, ele era designer, desenhista de quadrinhos, animador, etc. Fizeram amizade e eles juntos resolveram produzir alguns filmes de animação. O início da carreira do Jean-Pierre Jeunet, aliás, no cinema, foi justamente aí produzindo filmes de animação. E em 1978, ele e o Marc Caro produziram L'Évasion, né, que acabou ganhando o César, aliás, produziram L'Évasion, e em 80 eles fizeram um filme chamado Le Manège, que acabou ganhando o César de melhor animação. Eu não consegui encontrar esses dois filmes para assistir. A gente faz o podcast, a gente tentou assistir tudo que pôde deles, mas esses dois filmes eu não consegui, infelizmente. Mas, pelo jeito, eram também já de boa qualidade. Um deles já ganhou até o prêmio César, né, de melhor curta de animação. Então, aí em 81, eles fizeram um curta de 25 minutos chamado Bunker de la Denière Rafale, que é uma coisa como o bunker do último tiroteio, etc. Que aí que eles foi o primeiro filme deles live action, né, com atores em vez de animação. E aí eles começaram a ensaiar um pouco do que eles iam fazer aí em longa-metragem. Esse filme, ele conta... A história mais ou menos é a seguinte: é num futuro, a gente não sabe definir exatamente quando, está acontecendo uma guerra e tem um grupo de soldados. Eles são caracterizados mais ou menos como soldados alemães da Segunda Guerra, ou nazistas, etc. Os uniformes lembram um pouco. Eles estão escondidos num bunker, aguardando ser atacados por um inimigo que a gente também não sabe quem é, nem quando vai atacar. E ali dentro são feitas umas experiências com seres humanos, etc. A solidão, o medo e etc. vão tomando conta deles, eles vão enlouquecendo e começam um a matar o outro, né? Basicamente é essa a temática do curta que os dois fizeram. É em preto e branco, já usando um filtro pra ficar meio esverdeada a imagem, coisa que eles iriam usar nos outros filmes deles, né, Angélica? É verdade, eles sempre usam uns efeitos assim, filtros, algumas animações, né, no meio do filme também, né? Isso, e eles começaram a fazer isso justamente nesse filme, e que o tom cai assim para um tom esverdeado. É um filme muito claustrofóbico, né? Ele é todo passado em cenários bem fechados, é um bunker, né? E é interessante também, ele já usa essa coisa da montagem bem ágil que eles têm. Ele tem um certo humor também, apesar de ser um filme que fala sobre solidão, morte, etc., ele já tem um pouco daquele humor meio infantil, meio ingênuo, né? Que a gente viu nos outros filmes deles. Eu acho que esse diretor, na verdade, o humor negro permeia as obras dele, né, Marcos?
Em quase, pelo menos até o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né, que esse aí já é um filme um pouco mais alegre, o humor negro é o tom, na verdade, né? Então, no Amélie Poulain tem aquele... Quando a mãe dela morre. É uma cena de humor negro, porque ela tá saindo da igreja e o cara cai em cima dela. Sim, na verdade ela morre com outra pessoa tentando se matar, né? Exatamente. Tentando suicídio e caiu em cima dela, né? É meio trágico, é tragicômico, né, Marcos? É tragicômico, porque é uma tragédia pra Amélie, mas pro público é uma gargalhada solta no cinema, né? Na hora que isso acontece. Então, falando sobre o primeiro longa do Jean-Pierre Jeunet, o Delicatessen, pode-se dizer que ele é um filme num ambiente pós-apocalíptico. Então, exatamente, ele é de 91 esse filme, é parceria do Jean-Pierre Jeunet com o Marc Caro. Ele se passa exatamente, novamente eles fazem um cenário pós-apocalíptico. Aquele condomínio, aquele prédio onde acontece tudo, né? Que é um condomínio que fica em cima de uma Delicatessen, ele está cercado por ruínas, né? Num ambiente que é saturado de poeira, né? Então a gente imagina que aconteceu uma grande destruição ali, né? Os alimentos que o pessoal tem são grãos, né, Daniel? Sim. E ninguém come carne. Porém, né? Melhor, comer carne eles comem, né? Só que carne do que eles comem. Exatamente, né? Então, deixa eu dar um aviso antes da gente continuar, né? Esse podcast que a gente está gravando vão ter muitas referências aos filmes e vão ter muitos spoilers, né? Quem quiser assistir os filmes e primeiro acompanhar, depois escutar o podcast, tá? Porque vão ter alguns spoilers, porque infelizmente não dá para você comentar a obra de um diretor sem você falar como foram os filmes, né? Não vamos vamos tentar aqui não revelar os desfechos, né? Mas alguma coisa sobre os filmes vamos falar, né, gente? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, continua, o Daniel. Outra coisa interessante é a Suicida. Vocês assistiram o filme, né? Qual? Do Delicatessen? Delicatessen. Eu não assisti recentemente. Quem assistiu recentemente é o Marcos, mas o Marcos pode falar. A Suicida, ela faz o maior estratagema para se suicidar. Só que sempre alguma coisa acontece e ela acaba não se matando. Então, é uma coisa engraçada que ela arma altos esquemas para se matar, né? Vou dar um exemplo, não é exatamente assim, mas é algo parecido. Ela amarra uma corda na porta, quando alguém abrir a porta vai derrubar um outro objeto que vai fazer cair algum aparelho eletrônico dentro da banheira para ela morrer eletrocutada, ou vai ter um fio que vai puxar uma arma e vai disparar. Ela gosta dessas engenhocas e acaba nunca dando certo mesmo, né? É muito divertido isso. É meio um pouco aqueles desenhos, né, que o cara faz 1000 coisas mirabolantes para poder matar um personagem, né? Porque não tem praticidade, né? Exato, mas falando ainda nisso, o Jean-Pierre Jeunet, ele deu uma entrevista, entre as várias entrevistas que ele deu, e ele falou que ele gostava muito de fazer esse tipo de brincadeira na vida pessoal dele. Se ele vai dar um presente para uma pessoa, ele faz uma seta no chão apontando, por exemplo, a geladeira, a pessoa vai abrir a geladeira, lá dentro tem um pacote que a pessoa tem que abrir, e no pacote tem um recado que fala, olhe na TV. E aí, quando a pessoa liga a TV, tá passando uma fita dele falando alguma coisa pra pessoa que ele gosta. Ele gostava de fazer essas brincadeiras já, com os familiares, etc. Então, falando de Delicatessen, né? Chega um personagem que ele é recorrente nos filmes do Jean-Pierre Jeunet, né? Que é o Dominique Pignon, né, Marcos? Isso, esse ator, ele tá praticamente em todos os se eu não me engano, ele tá em todos os longas-metragens do Jean-Pierre Jeunet. E ele sempre faz esse tipo assim, meio bonachão, meio engraçado e tal. Ele tem sempre ele dá um toque de humor nos filmes do Jeunet, que ele já tem uma cara engraçada, o Dominique Pignon, né? Ele é pequenininho e tal. Tem aquela cara quadrada, meio de... Parece um duende um pouco, né? Tem uma cara meio caricatura, né? O que eu chamo meio de cabeçudo. Cabeçudo. Ele é meio cabeçudo mesmo, pra dizer a verdade. E nesse filme ele faz um artista de circo, né? Que, como não tem mais público, que o mundo acabou, né? E ele perdeu o chimpanzé, que era o parceiro dele, ele vai pedir emprego nesse condomínio justamente pro dono da Delicatessen, que é o açougueiro, que é o cara aí que domina todo mundo, né? Impõe lá a dominação dele e faz o pessoal... Foi o cara que acabou levando as pessoas dali a caírem pro canibalismo, né? E esse macaco dele foi comido também, será, gente? Fica entendido isso daí, o subentendido? Pelo que ele comenta, assim. Caramba. Ele diz, só acharam a carcaça dele. Que horror, Isso, exatamente. O macaco também foi devorado.
Mas tem um lance também que tem mais uns, além do pessoal do condomínio, tem aquela seita do troglodismo, né? O pessoal que vive ali no subterrâneo e que usa as passagens de água para vir para a superfície. O pessoal tá vivendo nos subterrâneos, né? São os trogloditas. Exatamente. Certo, olha, esse filme é um filme que faz um tempo que eu assisti, mas é um filme que eu lembro que me deixou assim, eu dei muita risada com esse filme, achei um filme muito legal. E esse diretor, ele faz a diferença porque ele faz um humor negro, né? Mas sempre tem uma crítica social, né? Que nem o lance do cara lá, que é o açougueiro, ele é uma espécie de ditador, né, Marcos? Exatamente, ele é um ditador, um líder fascista, como a gente tem vários por aí, né? Ele impõe a sua vontade através do medo, da violência. Como as pessoas estão vivendo uma situação de privação, de medo, ele aproveita para se tornar o líder, levar as pessoas a cometer atrocidades e obter vantagens com isso, né? Porque a moça mais bonita do condomínio tem que ficar com ele. Todo mundo tem que paparicar o cara e fazer o que ele quer, né? E quem se revolta contra isso, né, que não segue o que o cara manda, vira alimento, né, pros outros. Sim, então, e no caso aí, como é que eles fazem? Tem um lance de uma seleção, né, quem vai morrer? É o ajudante normalmente. Normalmente é o ajudante. No caso eles contrataram o cabeçudo aí, exatamente por causa disso. Eles precisavam de mais uma opção, né, pra virar rango. Isso, caramba. O personagem do Dominique Pion ia ser o próximo no cardápio. Pois, só pra finalizar, eu acho interessante que nesse filme ele já começa a tratar de uma coisa que é o seguinte, que é contra a violência, a frieza e a falta de esperança, ele propõe a magia, a criatividade, a música, a arte, etc. Ele já começou a fazer... Ele tem uma pregação nos filmes dele que é isso, que a fantasia, a arte, a esperança, eles são uma solução para os males, né, que a gente vive nesse mundo. Sim. Daniel queria falar algo, Daniel? Sim, uma coisa interessante é a exploração dos ruídos. Tem uma cena em que tem o ruído da cama, é uma cama com colchão de mola. Aí tem uma moça vai batendo no tapete. Aí é uma cena em que os ruídos vão surgindo assim em sequência. A garota tocando violoncelo, o metrônomo tocando, quer dizer, fica uma coisa interessante, parece até uma sinfonia. Que legal. Isso mesmo, essa sequência é linda, viu? É muito legal mesmo. E ao longo do filme, você tem alguns números musicais executados por instrumentos estranhos, né? O próprio personagem do Dominique Pion, ele toca num serrote, né? É, um serrote musical. Um serrote musical. Faz um som muito estranho, mas é legal. Então, na sequência, depois de Delicatessen, é o Ladrão de Sonhos, é isso? Exatamente, que o título em francês é Cité des Enfants Perdus. E aí, esse é um filme bem surreal desse diretor, né? Tem o Ron Perlman, né? Que faz o Hellboy. Isso, o Ron Perlman, ele é o herói do filme, né? O Ron Perlman e a menina também, né? Que é amiga dele no filme, que é a personagem que acaba enfrentando o tal ladrão de sonhos junto com ele, né? Esse é mais um filme que eles fizeram também. Esse filme, a preparação, o Marc Caro e o Jean-Pierre Jeunet, eles estavam planejando há mais de 10 anos fazer o filme e ele demorou 4 anos para ser concluído, né? O filme foi ser terminado em 95 e tal. Então, resumindo, depois que eles terminaram o Delicatessen, eles ficaram os 4 anos seguintes produzindo esse filme, porque ele tinha cenários muito grandes, eles fizeram um cenário imenso, porque também, né, essa cidade ela fica no meio do mar, né, próximo à costa, ali próximo ao porto, então eles fizeram um porto artificial, o cenário teve que ser todo alagado, então foi um filme bem grande, assim, foi um filme de grandes proporções, assim, pro cinema francês, né. E esse é um filme que tem um ritmo diferente, né, porque já apela mais talvez pro... Ficção, né? É um conto de fadas meio dark, né? E tal. Uma ficção, meio ficção científica também. E também tem o Dominique Pion, claro. O Dominique Pion também, ele faz os clones, né? E tal, que são personagens muito que... Não vou falar exatamente o que são esses clones, porque seria mais um spoiler que ia tirar a graça. E tudo. E também tem a ver com o final do filme, né? Então vamos deixar meio no ar isso daí, mas ele faz o papel de vários clones, né, dele mesmo. Tal. O Daniel falou que tem um jogo pro PlayStation, né, Daniel? Tem um jogo PlayStation que você joga com a menininha. Ah, sim. E é legal ou não? A menininha que chama Miette, né, a personagem. Isso. O jogo é bem curto, em 1 hora dá pra terminar ele. E tu conseguiu terminar?
Terminei várias vezes. Caramba, Daniel. Mas assim, Então, você tem muito afim. Isso aí é homenagem ao nosso último podcast, que foi sobre games. Para o pessoal poder saber que tem games também desse filme. Quer dizer, foi um filme esquecido do podcast passado, né? Sim. É verdade, não falamos dele. É verdade. E pior que eu joguei, acho que eu cheguei a jogar esse jogo aí há algum tempo. Então, aí tem um personagem que vive numa torre, né? Chamado Crank. Então, esse é o tal ladrão de sonhos, né? É o sujeito que ele não consegue sonhar e ele sequestra crianças para tentar roubar os sonhos dela. E ele acredita que com isso ele vai deter o envelhecimento dele, né? Aí ele sequestra o amiguinho do personagem do Ron Perlman. O personagem do Ron Perlman, ele tem um garoto que ele considera como se fosse irmão dele. E esse menino é sequestrado e aí o Ron Perlman sai numa... Eu não lembro do nome do personagem do Ron Perlman no filme, mas ele sai numa busca para tentar encontrar esse menino. E o Ron Perlman faz um caçador de baleias. Isso, um cara que era caçador de baleias, né? Só que é um cara que é o seguinte, apesar dele ser muito grande, muito forte, ele é uma espécie de criança crescida, né? Ele é inocente como se fosse uma criança. Por isso que as crianças todas do filme se identificam tanto com ele, né? E ele tem uma amizade muito forte com elas e com essa menininha, a Miette, né? Que acaba virando a companheira dele de aventuras no filme, né? Certo. Então, é um filme interessante desse diretor, eu achei legal também. E é um filme que ele é uma visão pessimista, né, do futuro, né? Que é uns cenários bem escuros e tal, né? Sim, ele lembra bastante o Delicatessen, assim, em termos de névoa. Então, esse filme eu assisti no antigo Cine Senac, já há um bom tempo. Me surpreendeu bastante o ritmo do filme. Inclusive, contando mais ou menos a história, só para as pessoas terem uma ideia. Sim. O cientista constrói uma máquina para roubar o sonho das crianças. Aí eles mandam lá os capangas pegar as crianças na cidade, levam para a base deles lá, colocam as crianças nessas máquinas para que o sonho delas seja roubado, para que o Crank lá consiga sonhar, né? Mais ou menos assim a história. Então, na sequência, vem um filme desse diretor que já é um filme que é totalmente diferente da obra dele, né? Que é o Alien 4, né, Marcos? Isso, esse filme, o Ladrão de Sonhos, ele chamou a atenção do pessoal de Hollywood. Ele lembra um pouco coisas do Tim Burton ou do Terry Gilliam, né? Então acho que essa identificação acabou chamando a atenção de Hollywood e convidaram o Jean-Pierre Jeunet para fazer o Alien A Ressurreição, o quarto filme da franquia Alien. Foi em 97. Esse filme é aquele com a Winona Ryder? Com a Winona Ryder. O Jean-Pierre Jeunet, o filme também tem o Dominique Pignon, tem o Ron Perlman no elenco, e ele também levou o pessoal da técnica, né? O pessoal que trabalhou com ele na parte de iluminação, efeitos especiais, montagem, ele também trouxe para trabalhar. Inclusive ele trouxe, é até interessante citar, o cara que já tinha trabalhado com ele no Ladrão de Sonhos, ele trouxe o Pitoff, que ele acabou dirigindo aquele filme Mulher Gato depois, né? Nossa, esquecível, hein? Exato, mas ele é um cara que ele tem muito, ele é um cara que ele trabalha com computação gráfica, etc e tal. Trabalhou também nos efeitos especiais ali do Alien. O Alien 4, é isso? Isso. É Resurrection, né? Então, esse filme, ele é um filme, eu acho, um dos mais fracos dessa franquia Alien, né? O nome do título do filme chega a ser até uma piada, porque Ressurreição foi o filme que acabou enterrando a franquia, na verdade, em vez de ressuscitar, né? Não fez muito sucesso, é um filme realmente que não tem a cara do Jean-Pierre Jeunet, é um filme de encomenda, ele fez, mas ele mesmo na entrevista falou que o filme pesou, né? Pesou para ele fazer esse filme e tal. Foi bom financeiramente, mas não agradou ele artisticamente também. E ele depois ele fez o que ele faz de melhor, né? Que são os filmes estilo Jean-Pierre Jeunet mesmo, né? São filmes interessantes, com uma temática de humor, às vezes humor negro, às vezes humor mais sarcástico. Isso. Né? Detalhe, exatamente. O Alien foi o último filme em que ele teve participação do Marc Carraud. O Marc Carraud também participou do Alien na parte de design, de supervisão de arte e tal. Depois eles se separaram e o Jeunet foi trabalhar sozinho, fazer os longas dele mesmo, né? Sem a participação do Marc Carraud. E aí... Sabe por que eles se separaram? Não sei.
Aliás, que acabou sendo o grande sucesso dele, né? Mas voltando pro que o Daniel falou, parece que é o seguinte, o Mark Carroll, ele gostava de cenários um pouco mais sombrios e de uma temática um pouco mais trágica nos filmes. E o Jean-Pierre Jeunet, ele queria fazer algo mais alegre, mais colorido e mais positivo, né? Então foi aí que eles acabaram indo cada um para um lado. Você havia comentado comigo que o Mark Carroll, ele fez um filme aí recentemente, né? Sozinho. Em 2008 ele lançou uma ficção científica chamada Dante 01. E é legal? Já assistiu? Eu assisti, com o Dominique Pignon, né? Está de novo, né? Exatamente. E com outro ator conhecido, é aquele sujeito que fez o Merovingian no Matrix Reloaded. O Dominique Pignon, ele é maior arroz de festa desses diretores, né? Ele tá em todas, né? Então, é uma ficção científica que se passa numa estação espacial onde são guardados prisioneiros, né? Uma espécie de prisão espacial. É um filme meio na linha, assim, de Alien, Oitavo Passageiro, O Segredo do Abismo, não, desculpe, o Terror no Espaço, uma coisa assim. É aquele filme onde os prisioneiros de uma estação espacial começam a morrer, etc. É um filme bem claustrofóbico, bem sombrio, mas é interessante. É um filme que vale a pena dar uma conferida. Venhamos e convenhamos, é um filme esquecível desse diretor, né? Ninguém pode acertar sempre, né, gente? Verdade. Eu acho. Eu acho que ali ele enterrou Alien e quase enterrou a própria carreira. Pois é, né? Mas ainda bem que logo depois surgiu o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né, gente? Sim. E é com Audrey Tautou. Com a primeira parte. É interessante uma coisa sobre Audrey Tautou nesse filme, viu, Angélica? Que é o seguinte: o Jean-Pierre Jeunet, quando ele foi fazer o Alien, ele já estava meio que iniciando aí os trabalhos para fazer o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ele tinha lido um romance que ele queria adaptar para ser esse filme, né? Seria a adaptação de um romance. E ele já estava mais ou menos começando a iniciar o roteiro. O filme ia ter como atriz principal aquela Emily Watson, exatamente. O filme foi escrito para ela, tanto é que a personagem ia se chamar Emily. Só que aí ela acabou desistindo do papel, acabou não querendo fazer o papel, e eles reescreveram e começaram a fazer testes e logo de cara gostaram da Audrey Tautou, né? Eu acho engraçado esse lance que o pessoal... Toda a produção, o pessoal gosta de citar os atores ou as atrizes que estavam cogitados antes, né? E depois, quando o filme é realizado, fica esquisito a gente imaginar o ator naquele papel, né? Verdade. Por exemplo, eu não consigo imaginar a Emily Watson, que eu acho uma atriz excelente, viu? Fazendo o papel que a Audrey Tautou fez. Porque ela é uma atriz que eu acho que ela é mais pro drama. Eu não sei se vocês assistiram um filme dela chamado Hilary and Jack. É um filme fantástico, é um drama com uma outra atriz aí também conhecida, badalada, só que eu não recordo. E é uma atriz que ela, pra fazer drama, ela é excelente mesmo, tem aquela beleza bem exótica, né, Marcos? Um dos melhores filmes do Adam Sandler foi um filme que ela participou, que é um filme do Paul Thomas Anderson, chamado... Embriagado, não, é Atrapalhado no Amor, uma coisa assim. Não, Embriagado de Amor. É um filme chamado Embriagado de Amor. E é uma atriz ótima, Emily Watson, só que eu não consigo imaginar ela fazendo o papel de Amélie. Ou de Emily, né? É estranho realmente imaginá-la nesse papel. Eu tento aqui visualizá-la no lugar da Audrey Tautou, mas não consigo muito não, viu? Realmente. Eu acho que sem querer... Eles acabaram... Porque talvez até o filme não tivesse sido o mesmo sucesso se fosse ela. Acho que eles, sem querer, eles acertaram a mão, né? Acabou fazendo bem ao filme essa saída dela, né? O diretor falou que teve uma empatia logo de cara com a Audrey Tautou. Adorou ela, achou demais. Ele falou que ela tem os olhos com as pupilas muito grandes e o pessoal no início, quando o filme foi lançado, perguntaram pra ele se ele tinha modificado por computador. Ele falou que não, o olho dela é assim mesmo. Tal. Dá esse tom meio melancólico no olhar e ao mesmo tempo matreiro que ela tem, né? É meio zoiuda, né? É meio zoiuda. E orelhuda também. Outro cara que participou do filme também, além dos mesmos atores aí que acompanham, né, o Jean-Pierre Jeunet, foi o Mathieu Kassovitz, que ele faz o par romântico dela no filme. Que é Mathieu Kassovitz? Isso, ele é o par romântico da Amélie Poulain. Ele é um diretor também, esse cara, né? Além de ator, ele dirigiu vários filmes, como por exemplo... Rios Vermelhos. Depois nos Estados Unidos ele fez na Companhia do Medo, esse horrível aí, Missão Babilônia também, né? E tal. Não assisti. Se a Emily Watson fizesse o filme, seria em inglês ou em francês? Eu acho que, a não ser que ela seja bilíngue, sei lá, bem capaz, né? Então, eu acho que seria... Poderia ser em francês, de repente, né?
Porque a personagem delas é o seguinte, ela ia ser uma moça nascida na Inglaterra, mas que vivia há muito tempo na França. Então acho que seria falado em francês também. O personagem dela teria falas em francês. Certo, então. E a Amélie Poulain, ela é uma pessoa muito solitária, né? Ela mora sozinha lá, com o gatinho dela e tudo, e ela tem até umas imagens assim, quando ela tá assistindo televisão, dela como a santa dos pobres e tal, umas imagens em preto e branco, que dedicou a vida dela toda a ajudar os pobres, mas pereceu a tristeza, isso. É uma coisa bem legal, é aquele lance da pessoa solitária que tá sentindo pena de si mesma, né? Até que um dia, o que acontece? O acidente da princesa Diana, né, gente? Que isso daí a gente já havia até comentado, eu comentei com o Marcos e tal, que foi interessante eles aquele lance dela desligar a televisão, né, Marcos? Ela não querer saber mais de notícias sobre isso. Esse fato aí é o que dá início à trama, né? Que é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, imagina, eu sou um cara, vamos dizer, ela é uma moça solitária, não tem namorado, não tem um grande amor, não tem muitos amigos, vive ali naquele apartamentozinho dela, e ela poderia muito bem passar as semanas seguintes acompanhando aí esse caso da Lady Di, que ficou todo mundo com a cara na TV durante um bom tempo, só se falou disso. Ela acabou, por conta disso, descobrindo que atrás de um azulejo ali no banheiro dela tinha escondido uma caixinha, né, que eram as relíquias de um garoto, né, e ela resolveu partir para uma aventura, né, em vez disso. Ela desligou a TV, esqueceu essa coisa da morte da celebridade e foi viver a vida dela, né? Foi transformar a própria vida e a dos outros, né? Sim. Isso é uma mensagem muito interessante, né, que o filme traz. Tem aqueles personagens curiosos, né, no filme, né, Daniel? Sim. Um dos personagens curiosos é o pintor, que ele não sai de dentro da casa dele, mas sabe da vida de todo mundo. Ele fica filmando as pessoas, né, vendo com o binóculo e tal. Ele é um cara que tem aquela doença que os ossos dele são quebradiços, como se fossem cristal, né? Então ele tem que ficar em casa e todo ano ele pinta a reprodução do mesmo quadro, que é um quadro do Renoir, né? Sim, é um barato que ele tem várias reproduções e ele sempre fica perdido no olhar, né, de um personagem do quadro, né? Isso, de uma moça, mocinha, né? Isso, exatamente. Eu achei fascinante. Como ele mesmo fala, a moça com um copo d'água. A moça com um copo d'água. Aí ele pergunta pra ela, e aí, o que ela tem na cabeça, né? O que ela pensa? Talvez ela seja diferente. Ou seja, é uma grande viagem o cara olhar um quadro e ficar tentando imaginar pra onde que a moça estava olhando ou o que ela estava pensando, né? E a Amélie, ela vê um pouco de si mesma. Aquele mistério que aquele personagem ali do quadro tem, quem é ele, tudo, ela também encontra um pouco de si, e a curiosidade que aquele senhor tem por aquela moça ali do quadro, da moça com o copo d'água, também é igual a curiosidade que ela tem da vida das pessoas que estão em volta dela, que ela acaba atuando ali na vida dos outros para modificar, né? Isso é uma outra coisa interessante na história também, que devido ao fato dela encontrar essas relíquias, né, de um garoto, eu achei uma parte muito emocionante, gente, eu sempre me emociono nessa ocasião, e ela resolve que se o cara se emocionar recebendo as relíquias dele, de quando ele era criança, ela vai começar a ajudar as pessoas a modificar suas vidas. Tem esse lance também que ela começa a ajudar as pessoas a modificar as vidas e tal, melhorar e tal, a qualidade, só que ela esquece da vida dela mesma, né? Afinal de contas, né? Verdade. O lance das fotos lá, né? O rapaz que fica pegando fotos, né? Nas cabines de foto automática, ela começa a seguir e tal. Ela quer descobrir quem é o tal careca das fotos, né? Que embaixo das máquinas de foto instantânea, em todas elas eles encontram fotos do mesmo sujeito, que é um careca, que ele tira as fotos, depois rasga e joga ali pra baixo, né? Que isso daí é um grande spoiler, isso aí não pode contar, que é muito legal isso daí. Mas por que esse cara rasga essas fotos, né? Segundo quem é ela, cara, é um fantasma. Ela acha que é um fantasma, ou é porque ele é feio, né? Isso. E aí o personagem do Mathieu Kassovitz, que é um cara que ele trabalha numa espécie de sex shop, né? Mas ele tem o hobby também de fazer investigações nas horas vagas. Eles dois começam paralelamente a investigar esse mistério e vão acabar se interessando um pelo outro, né? E é assim que ela acaba resolvendo essa questão da vida dela, da solidão dela. Sim. Mas é uma coisa interessante o seguinte, que eu acho bonito nesse personagem, que é assim, você encontrar um personagem rico, que tem uma família enorme, que é feliz e que é bem amado, e ele ser generoso é fácil. E a pessoa ela é um personagem que ela tenta dar aos outros o que ela não tem. Ela não tem um amor, mas ela tenta ajudar os outros a encontrarem o seu amor.
ela não teve uma vida familiar feliz, ela não tem lembranças de infância felizes, mas ela quer ajudar o cara a rever as coisas da infância dele ali, aquele senhor, e se emocionar. Então ela tenta dar para as pessoas uma felicidade que ela mesma nem tem. Sim, é verdade. Ela também quer convencer o pai a usar a aposentadoria dele para viajar. Ah, essa parte é muito legal. Aí o pai coloca no jardim um anão de jardim, ela rouba o anão e dá o anão pra amiga dela, que é a aeromoça. Sim. E ela vai em vários lugares do mundo, tira foto do anão lá e depois pede pra que ela mande uma foto pro pai dela. Ah, é um barato. Essa parte é um barato. Eu dei muita risada. Tem um anão perto da Torre Eiffel. Tem um anão em, sei lá, no Egito, né? É um barato isso daí. Achei muito legal. Ele acha que o pai dela começa a achar que o pai dela, que por sinal que é vivido por um ator chamado Rufus, que é outro ator que tá em quase todos os filmes do Jean-Pierre Jeunet, da trupe dele, de atores que ele chama pra todos os longas que ele faz, né? E ele fica achando que o anão de jardim tá viajando pelo mundo enquanto ele tá lá, né, bundando na casa dele sem fazer nada, né? Sem aproveitar a vida. E esse filme, o Amélie Poulain, ele acabou gerando uma série, né, Marcos? O Pushing Daisies. Isso, essa série que acabou tendo uma ou duas temporadas, Angélica. Ah, acho que teve 2 temporadas, foi cancelada. Mas até que é uma série divertida essa daí. Então, o visual dela é totalmente inspirado, né, na Amélie Poulain. E não só o visual, esse humor meio jovial, meio infantil e essa coisa otimista, né? Sim. O humor negro também, mas de uma maneira meio gostosa, assim, não pesada, né? Meio como carnavalesca, digamos, né? É, muito legal. E aí, em seguida, o diretor fez um outro filme, né? Qual que foi o outro filme dele? Foi o Eterno Amor. Exatamente. Une longue dimanche de fiançailles é o nome do filme original, em 2004. Certo. E foi o seguinte, o Amélie Poulain foi um sucesso, né, de crítica, de público, foi sucesso em vários países, tal, estourou na Europa, nos Estados Unidos, etc. E aí deram pro Jean-Pierre Jeunet uma grana, né? Ele fazer um filme um pouco maior, com um orçamento mais gordinho, tudo. Teve a participação da Judy Foster numa ponta no filme, né? Novamente com a Audrey Tautou no papel principal, né? Aproveitando que você falou em Audrey Tautou, eu queria dizer que Audrey Tautou está fazendo tem um filme da Audrey Tautou recente aí chamado Cocô Antes de Chanel, não é? Isso, que é a biografia da Chanel, dos primeiros tempos da vida dela, né? Os primeiros anos da vida da Chanel. Infância, adolescência, etc. Eu não assisti ainda. Então, e é a Totô falando da Cocô. Isso. Pra rimar, né? Tá bom, vai lá. A Totô depois, ela nos Estados Unidos, ela trabalhou naquele filme do Stephen Frears, Coisas Belas e Sujas, que é um belo filme. Bem legal. E o famigerado Código da Vinci também, né? Não, e tem um filme que ela faz uma psicopata, cara. É bem legal também, acho que é Bem Me Quer, Mal Me Quer. Mas esse é francês mesmo o filme, não é? Eu acho que sim, mas é um filme bem legal, hein? Que pra você ver ela com aquela carinha de boa moça, né? Como ela faz uma psicopata bem. Assistam esse filme aí, Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é bem legal com a Audrey Tautou. Então, Eterno Amor é um filme de guerra. Ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial, né, e tal. E eles são duas histórias meio que paralelas, né? Tem essa moça Matilde, é Matilde ou Matilda? Você lembra? É Matilde. A Matilde, ela é noiva de um rapaz chamado Manek, que tá lutando na Primeira Guerra Mundial. E esse rapaz, ele mais outros 4 companheiros de outros batalhões, eles tentam se mutilar, né, pra tentar sair da guerra. Só que quem se fazia automutilação era condenado à morte, se fosse pego, né? Sim. Quem se automutilava para fugir do combate. E, ao mesmo tempo, a história conta... ela não acredita que ele morreu, ela acha que, de alguma maneira, ele pode ter sobrevivido, porque ela não sentiu, assim, no coração dela, né, que ele tivesse morrido. Ela tinha uma sensação de que ele ainda estava vivo, e ela resolve fazer uma busca para tentar descobrir o que aconteceu com ele. Ao mesmo tempo em que tem essa aventura dela, essa busca por informações, vai sendo contada a história do que aconteceu com esses 5 condenados à morte naquela trincheira onde eles foram levados para ser executados, né? Aquela trincheira que tinha o nome mesmo de... Bingo Crepúsculo. Isso, Bingo Crepúsculo. O que aconteceu com esses caras quando eles chegaram nessa trincheira para serem executados?
com esses 5 condenados, né? Então, o que eu acho de mais legal no filme é justamente essa pesquisa que ela começa a fazer para poder reencontrar o Manek, né? Exato. E esses personagens são muito curiosos, são muito legais mesmo. É mostrada o que a vida, né, de cada um dos 5 condenados, o que aconteceu com eles ali na trincheira, etc. Vira um filme de investigação mesmo, né? Ela contrata um detetive que é o, se não me engano, é Pierre Pior, né? Pierre Pirre. Pirre que é pior, na verdade, né? E ele fica fazendo um monte de trocadilhos com o próprio nome dele, né? Muito engraçado. É pior mesmo? Ou é Pio? Quando eu assisti a tradução era pior. E também apelidavam ele de Ufuinha, né? Ah, sim. É aquele que fala que não bebe, né? Não precisa se preocupar, porque pode deixar a investigação nas minhas mãos, porque eu não bebo. E tal, aí o cara começa a investigar num monte de prostíbulo, né? Isso, porque você começa a aproveitar isso, né? Exatamente, porque uma das informações que eles têm veio de uma moça que era prostituta e que tinha uma relação com um dos caras que estava lá na trincheira. E ele começa a seguir a pista dela, né? Aí ele vai atrás dela nos prostíbulos para tentar obter informações dela e do amante dela, que foi um dos caras que foi condenado junto com o noivo da Mathilde. Esse detetive, ele é feito por um cara que ele tá em quase todos os filmes do Jean-Pierre Jeunet, que é da trupe dele, que é o Tic Olgador. Quem faz essa prostituta é aquela Marion Cotillard, né? Que fez Piaf. Isso, que fez o Piaf, um Hino ao Amor, etc. Exatamente. É maravilhosa essa atriz, eu gosto muito dela. Assisti ela também com Johnny Depp em Inimigos Públicos e eu achei fantástico também, muito legal. Ela é uma excelente, além de muito bonita e tal, uma excelente atriz, né? Ela provou isso, inclusive a capacidade dela como atriz dramática no filme da biografia da Piaf. Que foi enfeiada para tal, né? Exatamente. Então, continuando. Então, esse filme também é interessante porque, novamente, é um personagem que é meio solitário, ela é órfã, né? Ela é criada pelos tios, a Mathilde, ela foi vitimada pela polio, né? Ela tem uma perna defeituosa, ela manca e tudo, só que quando ela vai conversar com as pessoas e vai tentar, para falar com o advogado que cuida das finanças dela, ou para ir até a biblioteca do exército para tentar obter as informações que ela quer, ela vai de cadeira de rodas para sensibilizar o pessoal, né? Ela usa a deficiência dela como uma espécie de arma de convencimento, né? Pra sensibilizar. É meio satírica essa parte, até porque ela tem uma hora que ela vai sair do elevador e tem umas escadas depois do elevador, né? E tem 2 pessoas esperando. Aí quando abre a porta do elevador, o pessoal já vai se habilitar a ajudar ela a descer as escadas e tal, né? Aí ela vai, levanta da cadeira, fecha a cadeira e fala, não, milagre só em Lourdes. Milagres não acontecem só em Lourdes, né? Você assistiu Eterno Amor, Daniel? Gostaria de comentar alguma coisa sobre? Não assisti. Eu fiquei curioso com a história que vocês narraram, né? É muito interessante Eterno Amor, bem legal. E Marcos, por que esse filme Eterno Amor ele não teve o mesmo sucesso que o Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Se eu fosse citar alguns motivos dele não ter feito o mesmo, ele foi um sucesso. Ele não chegou a ser um sucesso tão grande quanto o Amélie Poulain, mas ele foi um filme que ele rendeu. Ele conseguiu pagar o orçamento dele, ainda sobrou uma grana, ele teve críticas muito positivas e tudo, fez um relativo sucesso na França e em alguns outros locais, mas ele não tem uma coisa que o Amélie Poulain tinha. O Amélie Poulain é um filme que ele tinha muita agilidade e criatividade em algumas sequências, então a montagem do Amélie Poulain é mais ágil, o Amélie Poulain tem um senso de humor assim, é um filme mais engraçado, mais divertido e tudo, mais colorido até, eu diria. Então, esse aí, O Eterno Amor, é um filme que ele é uma narrativa um pouco mais clássica, um pouco mais lenta, que cobre essa investigação que ela faz. Outra coisa que não tem no Eterno Amor é essa coisa que o Jean-Pierre Jeunet brinca muito no Amélie Poulain, que é dos personagens serem definidos por aquilo que eles gostam, que eles não gostam e tal. Ele não se apega tanto a essa coisa das esquisitices dos personagens, não tanto quanto no Amélie Poulain e outros. Talvez por isso o filme não tenha sido tanto sucesso, mas é um filme extremamente bem feito, visualmente ele é maravilhoso. Eu acho uma história muito interessante, muito curiosa, muito bem dirigido, muito bem filmado. Eu acho que é um filme que ele não faz feio na filmografia do Jean-Pierre Jeunet de jeito nenhum. Eu acho um filme bem legal, também recomendo, viu? Então, aí nós vamos falar agora sobre o filme do Jean-Pierre Jeunet que ele já foi lançado no exterior, né? Qual é o título desse filme? É o Micmacs à Tire Larigot.
É isso? Então, o ator principal do filme é o Danny Boone, e ele interpreta um homem que ele tem um desejo de se vingar dos ricos. Sim. E ele tem uma trupe de amigos e tudo. Parece que esse filme ele é centrado nessa vingança do personagem, nessa busca dele de se vingar dos mais abastados, etc. Ele tem um tom mais sombrio do que o Amélie Poulain. Dizem que é uma volta do Jean-Pierre Jeunet aos tempos do Delicatessen e do Ladrão de Sonhos, né? Então é um filme que eu tô aguardando bastante aí. Tem o Dominique Pignon mais uma vez, né? Tem que ter o Dominique Pignon. Figurinha carimbada. É, pô. Então, e esse filme eu já ouvi alguém comentar que é uma espécie de A Cigarra e a Formiga pós-moderna, né? E por quê? Tem um lance dos funcionários lá, os formiguinhas trabalhando e os ricos curtindo. Exato, porque os personagens são moradores de rua que trabalham com reciclagem, né? E tem esse embate deles, essa raiva que eles têm da riqueza dos ociosos, né? Tal. Nossa, isso daí só acontece nesse filme, né? Será que no Brasil acontece isso? Não, eu acho que os pobres estão bem satisfeitos em ser pobres e os ricos em ser ricos, sei lá. Uhum. Isso daí. Não, mas não é sem brincadeira. E outra coisa, eles querem se vingar, eles atacam a riqueza, mas eles querem destruir e se vingar das indústrias de armas, né? Que tá interessante, tal. Então, eu tô aguardando esse filme ansiosamente, viu? Quero muito assistir. Esse filme não tem data para estrear no Brasil. Infelizmente vai ser talvez difícil assisti-lo nos cinemas. É o que a gente já falou em vários podcasts aí. O pessoal reclama que não, porque ficam baixando os filmes e bababam. Agora você quer ver um filme de um diretor importante como esse no cinema, às vezes você simplesmente não consegue. Não consegue assistir. E por quê? Porque o Lua Nova está em todas as salas de cinema. Estão até construindo sala nova para poder passar o Lua Nova. Tá louco. Então, eu assisti o Crepúsculo semana passada. E aí? O vampiro brilha. O vampiro brilha quando sai no sol. Ai. É emo. Não, pra mim a pior coisa que eu já escutei sobre Crepúsculo é o que a autora falou, que ela não usou nenhuma referência de filme de vampiro, gente. Imagina, é tudo da cabeça dela. Inclusive o mito do vampiro foi ela que criou, né? Mó barato isso aí. Novo. Pois é. Então, aí esse filme... outra coisa, ela usa também outro mito que foi ela que criou, que é novo, que é o lobisomem, né? Também nunca ninguém viu isso. Sim. Olha, o que eu acho, para considerações finais, é que eu acho os filmes do Jean-Pierre Jeunet um grande barato. São filmes assim, são fábulas muito interessantes, misturam vários gêneros, misturam ficção científica com humor, com romance, com suspense. Eu acho que é uma revelação aí que a França trouxe para o cinema, mais uma, né? Um cara que vale a pena ser conferido, que está nessa... Coloca um cara nessa onda de novos cineastas, mas ele não é tão novo assim, já tem 56 anos de idade, já não é um cara tão jovem, já tá na estrada há bastante tempo. Então, quem ainda não assistiu nenhum filme dele, tá uma indicação, nós falamos de todos os longas dele aqui, é isso. Certo. Então, só para o pessoal procurar... Então, se o pessoal for procurar os filmes do Jean-Pierre Jeunet, e quem quiser assistir de maneira cronológica, né, que nem a gente conversou aqui no podcast, o primeiro filme dele é o Delicatessen, né, que Isso. saiu em que ano esse filme, Delicatessen? 91. Logo em seguida tem o Ladrão de Sonhos. Isso, 94. Em 1994. Certo. Logo depois vem o Fabuloso Destino, né, de Amélie Poulain. Depois vem o Alien 4. Sim, mas eu não recomendo, tá? Isso. Então, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme de 2001. Isso, exatamente. O maior sucesso dele, que acho que muita gente viu, né? Maior sucesso, muito badalado esse filme. Isso. E é um filme legal, apesar de ser um filme de sucesso e tal, que vai pro mainstream, né? É um filme bem legal. É bom cinema, realmente bom cinema que fez sucesso, né? Merecido. Então, aí logo depois vem o Eterno Amor, né? Que é de 2004. Que é um filme que não teve o mesmo sucesso do Amélie Poulain, mas é um filme bem legal, tá? E estamos aqui no aguardo para assistir esse filme novo do Jean-Pierre Jeunet, que é Mickey Max à Tir Larigot. Isso mesmo, eu tô aí ansioso para assistir. Se não vier para o Brasil, vamos ter que procurá-lo de maneiras escusas. O John Torrent tem ele.
John Torrent tem, né? John Torrent vai arrumar ele falou que vai arrumar ele, sim. Então tá. E as minhas considerações a respeito desse diretor é mais ou menos o que o Marcos falou, né? Que é um diretor muito interessante, a maneira como ele apresenta os filmes, ele tem uma edição ágil, bem legal, e o próprio Amélie Poulain é um filme bem divertido, não é um filme cansativo. O Eterno Amor, apesar de ser mais dramático, também é uma história interessante, curiosa. São personagens que não são personagens esquecíveis. É um filme que ele envelheceu bem, os filmes do Jean-Pierre Jeunet, né? Eu acho. Tanto o Ladrão de Sonhos quanto o Delicatessen são filmes que são curiosos, interessantes e envelheceram bem. Com a passagem do tempo, são filmes que valem a pena a gente assistir várias vezes, né, Marcos? Eu revi todos agora por causa do podcast e eu gostei até mais do que da primeira vez que eu assisti. Sim. E o Daniel, quais seriam suas considerações sobre o diretor, o Jean-Pierre Jeunet? Bom, o Jean-Pierre Jeunet tem uma tradição, né, de usar em seus filmes personagens estranhos. Você percebe que nenhum personagem é um personagem comum. Todos os seus personagens são meio estranhos. E também o ambiente onde se passa o filme sempre tem alguma novidade. Tem o excesso de contraste de cores. Você vê o fundo, por exemplo, vermelho e os móveis de uma cor diferente. Sim. Sim, então, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que reforça bastante. É diferente de coisas, filmes hollywoodianos, por exemplo, onde tudo combina com tudo. Eu acho legal esse lado do contraste. Pois é, o Amélie Poulain, por exemplo, é um filme bem colorido, né? Bem legal, assim, visualmente incrível, eu acho demais. Tudo contrasta, né? Com os personagens. Quer dizer, muito bom. Certo. Eu sugiro que vá à locadora, sugiro que cada um que assistir vá à locadora, alugue os filmes, assista ou baixe. As pessoas... Quem não é baixar, é pedir pro John Torrent. John Torrent. Quem aceitar a sugestão do Daniel vai ter horas muito agradáveis, eu tenho certeza. Com certeza, quem não conhece pode conhecer, que vai curtir. E comenta aqui com a gente, porque a gente tá vendo que o pessoal tá fazendo downloads, né, gente? Mas não tá fazendo comentários, né? Isso aí. Por favor, mandem e-mails, mandem comentários a respeito do que vocês acharam do podcast que vocês ouviram e dos filmes, por favor. Sim, e nos ajudem também mandando sugestões de pauta, diretores. Eu e o Marcos, a gente tem alguns diretores aí já na cabeça para fazer podcast sobre, né? Mas a gente gosta do pessoal participando. Agora lá no próprio blog, lá no masmorrerótica.blogspot.com, tem um chat. E quem quiser, tiver sugestões de pauta e tal, pode entrar no chat, escrever, colocar sugestão. Eu respondo também na medida do possível, né? Que não é sempre que eu tô online, né? E tal, mas façam comentários, mandem e-mails, e é sempre legal ter o feedback de vocês, é um prazer gravar para vocês escutarem, e comentem sim, porque ajuda a gente e incentiva, né, Daniel? Sim, cada vez que um comentário é feito, a gente tem a certeza de que tem uma pessoa que gostou do nosso trabalho e de repente essa pessoa um dia pode vir participar com a gente também, né, gravando. Sim, é um prazer, seria um prazer. E eu queria falar, antes da gente terminar, brevemente assim, que eu queria recomendar um podcast, gente, eu posso? Claro. Pode, claro. Gente, tem um podcast maravilhoso chamado Máquina do Tempo. Esse podcast tá lá no meu blog, tá em blogs que eu curto. É um podcast que fala de rock, e rock de várias gerações, de vários gêneros. Ele é um podcast informativo, bem humorado, que é feito pelo Leandro Bucol e pelo Ok Tok. E é um podcast que eu recomendo. Quem curte música, quem curte... Não é nem só rock, quem curte rock, porque eles falaram, por exemplo, agora da Motown. O último deles é sobre a Motown, que eu acho que é bem legal. E eu acho que vale a pena. Pessoas, conheçam Máquina do Tempo, que é, na minha opinião, um dos melhores podcasts musicais do Brasil. Ok? Olha, muito obrigada, gente, por escutar o nosso podcast, tá? Quem quiser comentar, o nosso e-mail tá lá no post. E para quem não sabe, quem baixa pelo ForShared ou tem algum problema para baixar o nosso podcast pelo ForShared, pode entrar na página do Mivio, que também é possível fazer o download por lá, tá? Porque algumas pessoas já comentaram comigo que dá problema o ForShared em algumas ocasiões. Então baixem pelo próprio player do Mivio, que tem um ícone para download lá, tá? E muito obrigada de novo pela sua audiência e comentem com a gente, nos ajudem, nos incentivem comentando, ok? Então, muito obrigada, Daniel. Obrigado a vocês por mais um sábado, uma sexta-feira, um feriadão agradável. Lembrando que hoje é o dia da consciência negra, hein?
Sim. Eu falei sábado, é sexta ainda. Então. Um sábado agradável, ou melhor, uma sexta agradável, gravando esse podcast. Tá certo. E olha, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, eu vou recomendar um filme. Eu vou recomendar um filme chamado Quanto Vale ou É por Quilo, com Lázaro Ramos. Você, Marcos. Olha, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, eu recomendaria o Queimada, do Gilo Pontecorvo, que é com o Marlon Brando. Se quem não assistiu ainda, vale a pena assistir o filme e fazer uma reflexão num dia como hoje. E você, Daniel, tem algum filme pra comentar? Eu vou passar. Vai passar? Não lembro nenhum hoje, agora no momento. Tá certo. Também pegamos de surpresa, né? Somos fogo, né? Tá certo, então. Muito obrigada pra vocês, queridos. E até a próxima, ok? Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Angélica. Ok, um abraço. Até mais. Outro. Falou, tchau, tchau.